Senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença nesse Teatro Raimundo Magalhães Júnior, internautas que nos acompanham nas transmissões online da Academia Brasileira de Letras, estamos dando sequência à série de encontros do Seminário Brasil-Brasis. Nunca é demasiado reiterar que o Seminário Brasil-Brasis se insere nas múltiplas atividades da Casa dedicadas à reflexão. Nós temos um ciclo de conferências que se dedica ao que eu gosto de chamar a cultura feita, aqueles valores que a sociedade brasileira elegeu como representativos dela mesma num processo dinâmico ao longo do tempo da nossa história, e uma segunda dimensão, que é exatamente a do Seminário Brasil-Brasis, voltada para a cultura fazendo-se no nosso cotidiano. Ou seja, aquelas atividades, aquelas manifestações que se caracterizam por vários aspectos como manifestações da cultura em processo. Se isto vai se incorporar, se não vai se incorporar, é o futuro que nos dirá e referendará. E a estrutura do seminário, também gosto sempre de lembrar, é diferenciada. O coordenador tem um papel apenas de agregador, convida um acadêmico para propor o seminário, assumir o seminário, e esse convidado, esse acadêmico convidado, convida as pessoas que ele julga interessantes para o debate. Esse debate é aberto, livre, tanto pode haver uma fala inicial do acadêmico e falas paralelas dos convidados, como pode haver um diálogo, como pode haver um questionamento de um ou de outro, ou seja, tudo que o coordenador moderador julgar pertinente é possível ser feito aqui. Não se permite, por razões históricas desta casa, a intervenção do plenário. As experiências nesse sentido foram rigorosamente desastrosas no passado, então nós preferimos manter apenas o diálogo não tão democrático, mas pelo menos profícuo, né, da mesa. E o acadêmico que aceitou o convite para estar aqui hoje falando sobre artes plásticas hoje, é o nosso querido Antônio Cícero. Antônio Cícero, sabemos todos, e também nunca é demais repetir, é escritor, poeta, filósofo, autor dos livros de poemas Guardar, contemplado com o Prêmio Nestlé de Literatura, A Cidade e os Livros e Porventura, este que recebeu o Prêmio ABL de Poesia. Ele também é detentor do Prêmio Jabuti de Poesia. Foi o Porventura que ganhou esses 3 prêmios, como está aqui? Então, o livro Porventura, que recebeu o Prêmio ABL de Poesia, o Prêmio Jabuti de Poesia, e, além disso, foi finalista do Prêmio Telecom de Literatura. Embora a poesia de Antônio Cícero não precise das premiações para se consagrar como representativa. Falo como quem assinou. Falo e assino. Aliás, falo e assinei o que estou dizendo. É também autor dos livros de ensaios filosóficos O Mundo desde o Fim, Finalidade sem Fim, este finalista do Prêmio Jabuti, e Poesia e Filosofia. Além disso, organizou o livro de ensaios Forma e Sentido Contemporâneo, Poesia 2012, não, Poesia, livro de... Perdão, Forma e Sentido Contemporâneo, Poesia. E, em parceria com o poeta Vali Salomão, o volume de ensaios O Relativismo enquanto Visão do Mundo, livro de 1994. Em parceria com Eucanaã Ferraz, organizou a nova antologia poética de Vinícius de Moraes. E sabemos todos, para a glória da música brasileira, é também autor de inúmeras letras de canções, tendo como parceiros compositores como Marina Lima, Adriana Calcanhoto e João Bosco, entre outros. Em 2012, Antônio Cícero foi agraciado com o prêmio Alceu Amoroso Lima, Poesia e Liberdade.
Passo a palavra, então, com muito prazer, a Antônio Cícero, para apresentar os seus convidados e conduzir os trabalhos desta tarde. A palavra é sua. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, distinto público. Eu agradeço as palavras do coordenador-geral Domingos Prensa Filho, acadêmico Domingos Prensa Filho, e me sinto muito contente de estar aqui ao lado, junto com esses pensadores, para falar sobre, não é, sobre arte, as artes plásticas hoje, ao lado de dois grandes pensadores, críticos, curadores de arte brasileiros, que são o Paulo Venâncio Filho e o Paulo Sérgio Duarte. O Paulo Venâncio Filho é curador, crítico de arte, professor titular na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq. Publicou textos sobre vários artistas brasileiros, entre eles Antônio Manuel, Hélio Oiticica, Cildo Meirelles, Lígia Pape, Valtércio Caldas, Mira Schendel, Franz Weissmann, Iole de Freitas, Carlos Zílio e Ana Maria Maiolino. E foi curador das seguintes exposições: O Corpo da Escultura, a obra de Iole de Freitas; Century City, Art and Culture in the Modern Metropolis, na Tate Modern de Londres, em 2001; Iberê Camargo, Diante da Pintura, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 2003; Time and Place, no Rio de Janeiro, 1956 a 64; no Moderna Museet, Estocolmo, em 2008; Nova Arte Nova, no CCBB do Rio de Janeiro, em 2008 também; Hotspots, na Kunsthaus Zürich, de 2009; Cruzamentos, no Wexner Center for the Arts, em Columbus, 2014; Possibilities of the Object, Experiments in Brazilian Modern and Contemporary Art, da Fruit Market Gallery, em Glasgow, em 2015; e Piero Manzoni, no MAN de São Paulo, em 2015. O Paulo Sérgio Duarte é crítico, professor de História da Arte e pesquisador do Centro de Estudos Sociais Aplicados, CESAP, da Universidade Cândido Mendes, na qual dirige o Centro Cultural Cândido Mendes. Exerceu diversos cargos públicos na direção de instituições de educação e cultura no governo federal e nos governos estadual e municipal do Rio de Janeiro. Entre outros, implantou o Núcleo de Arte Contemporânea, NACENAC, com Antônio Dias e Francisco Pereira, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, 1978 a 1979. Foi curador de muitas exposições individuais e coletivas de diferentes portes. Desde 1998, leciona Teoria e História da Arte na Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro, do Parque Lage, e nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Cândido Mendes. Publicou, entre outros, os livros Tunga, Pálpebras, de 2017, Antônio Dias, junto com Aquile Bonito Oliva, de 2015, Arte Brasileira Contemporânea, um Prelúdio, A Trilha da Trama e outros textos sobre arte, organizados pela Luísa Duarte, Carlos Vergara, Valtércio Caldas, e anos 60, Transformações da Arte no Brasil, 1998. Bem, eu vou aqui inicialmente falar um pouquinho só, fazer uma apresentação dessa coisa, dessa tese, né, dessa questão da arte contemporânea. E eu me lembro que, na verdade, sobre esse tema, o acadêmico Ferreira Goulart provocou, né, uma certa época, uma grande discussão, não é? Um grande escândalo, inclusive, porque ele fez uma crítica muito séria da arte conceitual, em particular, não é? E eu me lembro que ele dizia, eu também, grande parte da arte contemporânea não tem, isso em 2007, grande parte da arte contemporânea não tem artesanato, não tem técnica, não tem princípio, não tem norma, não tem objetivo nenhum. E depois, em 2011,
uma coisa, até uma crítica mais interessante, ele dizia que, de uma maneira ou de outra, o que se chama hoje de arte conceitual, ou arte contemporânea, parte do princípio de Champiano de que tudo é arte ou pode ser dado como tal. Em outras palavras, todos os valores, sejam teóricos, artesanais ou estéticos, que serviam para esse tipo de expressão, tornaram-se dispensáveis. Isso não é uma crítica, apenas uma constatação. Qualquer que seja importante que se atribua a esta ou aquela obra dita contemporânea, Casais nus no MoMA, por exemplo, não possui aquelas referidas qualidades que constituem as obras de arte. Casais nus que se exponham no museu não foram feitos por nenhum artista nem por ninguém. São apenas algo que se mostra como uma expressão, um conceito, qualquer que seja ele. Enfim, uma boa ideia. Uma boa ideia, entre aspas. Em face dessa constatação, é inevitável concluir que tais manifestações estão fora do campo da arte. Isso é Ferreira Goulart falando. Eu, na conferência que fiz aqui na semana passada sobre poesia e filosofia, eu tomei um exemplo do campo das artes plásticas, sobre o que eu penso que seja arte. Na verdade, eu estava falando sobre poesia, evidentemente, mas eu creio que se aplica a todas as artes. A minha tese seria de que, eu dizia, proponho tomar como exemplo de arte um dos quadros em que Rembrandt retrata um velho. O velho é um dos elementos da pintura. Não podemos mais saber se o retrato lhe é fiel. Não sabemos sequer se esse velho realmente existiu. Tudo somado, o que conta é o que Rembrandt fez no processo de produção do retrato, no seu embate e jogo com a matéria da pintura. É então que surgem para o pintor novas ideias e ambições, assim como novos problemas concretos. A cada passo, o pintor é solicitado pela própria pintura a desenvolver novas soluções pictóricas, novas soluções composicionais, em função tanto das necessidades de cada situação imprevista, quanto das oportunidades que antes não existiam. Essas soluções não são apenas o produto de ideias que já se encontravam prontas, escritas na alma do pintor, por assim dizer, mas do jogo de todas as faculdades do artista. Razão, imaginação, memória, sensitividade, intelecto, experiência, emoção, sensibilidade, sensualidade, intuição, senso de humor, memória, cultura, crítica, etc. E quando a obra fica pronta, e aqui é uma tese bastante, na verdade, em que eu me inspirei muito em Kant, no filósofo Kant, quando a obra fica pronta, o jogo dessas mesmas faculdades será a fonte do prazer estético de quem a contemplar. À medida em que a obra provocar esse jogo, será a medida do seu valor estético. Desse modo, o jogo produzirá um pensamento que não é puramente intelectual, mas que se dá também através de cores, luzes, sombras, linhas, planos, volumes, etc. Todas essas coisas brincarão umas com as outras e ocasionarão muitas ideias ao espírito de quem apreciar tal pintura. No final, o quadro não é sobre o velho, embora o velho faça parte de tudo que o quadro é. Essa foi o que eu falei e mostra que eu penso que, na verdade, deve haver, no fundo, eu penso muito, como uma vez afirmou Hegel, eu acho com toda a razão, que deve haver uma certa dialética entre o espírito e a matéria, ou pelo menos os obstáculos que se impõem ao produzir uma obra de arte, que uma coisa puramente conceitual ainda não é, na minha opinião, realmente uma obra de arte. Mas isso é uma tese minha, né? Eu suponho que eles podem, que são muito mais, enfim, não é nem minha especialidade exatamente, então eu suponho que eu possa até ser aqui, a minha tese é absolutamente desmontada pelos meus dois convidados. Mas então convido o Paulo Venâncio para falar. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Antônio Cícero para participar dessa mesa aqui, meu amigo Paulo Sérgio, de muito tempo, enfim, e falar sobre artes plásticas hoje, enfim, arte contemporânea, ou como alguns dizem, arte pós-moderna. Bom, a minha intervenção vai ser
um breve retrospecto, porque eu acho que essa questão obriga a um retrospecto da situação da arte anterior à chamada contemporaneidade ou pós-modernidade. Então, eu vou retomar os processos de legitimação, institucionalização da arte moderna, tá? E o que viria depois da arte moderna, que estamos falando que seria a arte contemporânea ou a arte pós-moderna. Bom, a arte moderna se legitima a partir de uma instituição que é o museu, tá? O primeiro museu de arte moderna que tem esse nome, Museu de Arte Moderna, é o Museu de Arte Moderna de Nova York, que foi fundado em 1928. Portanto, é uma instituição que não tem 100 anos, né? Não quer dizer que não existisse museus com acervos de arte moderna, mas o primeiro a ter esse nome é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Esse museu constituiu a narrativa hegemônica da arte moderna, eu diria, até os anos 70. A coleção do Museu de Arte Moderna é organizada por, talvez, o seu curador mais importante, embora houvesse outros, o Alfred Barr, instituiu essa narrativa a partir do pós-impressionismo, chegando até a arte da pintura americana dos anos 60. Essa era uma narrativa que estava centralizada na pintura. A gente teria que considerar que, se tivéssemos que escolher um gênero que conduziu a arte moderna, isto é, a arte desde Manet até os anos 60 do século passado, teria que ser a pintura. Estaríamos excluindo algum dos grandes escultores, mas a centralidade da arte moderna está na pintura. Os grandes pintores foram os artistas decisivos na narrativa da arte moderna, tal como ela foi constituída pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. Até os anos 70, se você entrasse no Museu de Arte Moderna, você começaria com um Monet, mas depois os pós-impressionistas, né, Van Gogh, Cézanne, Seurat, e depois a centralidade do cubismo e, a seguir, a sequência das vanguardas históricas, surrealismo, futurismo, etc., e que chegaria no expressionismo abstrato americano, com os grandes pintores, o Pollock, de Kooning, etc. Não é mais assim. Não é mais assim. Por as condições históricas, né, que surgiram a partir dos anos 70, 80, eu vou retomar isso, né, não é mais assim. Mas, enquanto tal, essa narrativa foi a narrativa hegemônica, a narrativa mais poderosa a respeito da arte moderna. Inclusive, né, essa narrativa que dirigiu o acervo do Museu de Arte Moderna coincide, né, com as teses do grande crítico da arte americana, talvez o maior crítico de arte, né, do pós-guerra, que é o Clement Greenberg, que escreveu ensaios, especialmente um ensaio famoso, A Pintura Modernista, onde ele desenvolve ideias que coincidem com essa narrativa que vai do impressionismo até o expressionismo abstrato, cujo fundamento, né, está no fenômeno decisivo da arte do século XX, da arte moderna, que é a abstração. Então, essa é a grande narrativa hegemônica, né, que durou até, eu diria, 30, 40 anos atrás. Não é mais a narrativa hegemônica. Por quais as razões que fizeram com essa narrativa entrasse em colapso ou entrasse em crise? Um dos grandes historiadores da arte moderna, que é o italiano Giulio Carlo Argan, ele escreveu um livro, que é um livro clássico hoje, que chama Arte Moderna, e cujo capítulo, o último capítulo que ele escreveu, se chama A Crise da Arte como Ciência Europeia. E o que ele queria dizer com isso?
ele queria dizer que esse saber, esse conhecimento, né, essa forma de expressão que tinha surgido na antiguidade e que se tinha desenvolvido durante 2 milênios na Europa, estava em crise. Estava em crise por quê? Porque a centralidade europeia tinha se transferido para um outro lugar, que era os Estados Unidos, e especialmente Nova York. Paris não era mais o centro da arte a partir dos anos 50 e 60. Né? A centralidade artística agora estava num outro lugar, que era os Estados Unidos, num outro contexto cultural, condições culturais totalmente diferentes da Europa. Quer dizer, uma sociedade industrializada, uma sociedade de consumo, uma sociedade da imagem, da propaganda, da televisão, etc., Hollywood. Então, é a pop art o primeiro sinal dessa crise. Né? Como exemplo, né, dessa essa manifestação que coloca em crise essa narrativa, esse grande crítico, que é o Clement Greenberg, não mais escreve sobre, né, esse desenvolvimento da arte que se processa nos Estados Unidos, que é agora a pop art. Né? Então, a pop art é a primeira manifestação dessa, digamos, contemporaneidade. Tem alguma coisa que não é mais moderna. Né? Essa manifestação não está mais dentro dos parâmetros, dentro das regras, normas, conceitos, ideias que faziam conhecer o que era a arte moderna. E eu vou citar aqui, então, um texto do nosso grande crítico, que é o Mário Pedrosa, onde ele faz uma observação que corresponde com essas ideias, esse contexto que eu estou falando. É um texto de 1966. A terminologia que ele usa, ele vai usar o termo pós-modernismo, é pioneiro. Né? Acho que o pós-modernismo, como discussão, começa muito mais tarde, mas essa ideia que ele lança corresponde a essa crise da modernidade, de surgimento de alguma coisa que não é mais o moderno. Então, ele vai dizer assim: hoje, em que chegamos ao fim do que se chama arte moderna, inaugurada pelas Demoiselles d'Avignon, né, o quadro famoso do Picasso, de 1907, que está no MoMA, né, que é o quadro central do cubismo e dessa narrativa que eu falei. Né, em 1936, o Bar, que construiu esse acervo e essa narrativa do Museu de Arte Moderna, colocou o cubismo como, né, o movimento central da arte moderna, uma exposição famosa chamada Cubism and Abstract Art, 1936. Então, né, desde Demoiselles d'Avignon, que ele diz, inspirada na arte negra recém-descoberta, os critérios de juízo para a apreciação já não são os mesmos que se formaram desde então, fundados na experiência do cubismo. Estamos agora em outro ciclo, que não é mais puramente artístico, mas cultural, radicalmente diferente do anterior, e iniciado, digamos, pela pop art. Né? Ele acentua, né, esse momento do surgimento da pop art como esse primeiro momento da crise da modernidade. Esse novo ciclo de vocação anti-arte chamaria de pós-moderna. Quer dizer, então, né, em 1966, eu diria, no final dos anos 50 e anos 60, inicia uma nova condição que o Mário Pedrosa chamou de pós-moderna, que também poderia ser chamada de contemporânea, onde as manifestações artísticas não têm mais a centralidade da pintura. Né? É nessa época que começa a se falar da morte da pintura. Né? A pintura deixa de ser, né, o veículo, o protagonista que era no modernismo. Então, surgem outras manifestações. Né? O Duchamp vai ser uma figura central, né, nesse ambiente de experimentalismo, né, de surgimento de novas mídias. Então, vídeo, fotografia, filme,
e outros processos, né, como a arte conceitual, body art, land art, enfim, todo um conjunto de experiências artísticas de ampliação, né, da esfera artística, que vai corresponder a essa ideia, né, da arte contemporânea ou arte pós-moderna, como chamou o Mário Pedrosa. O outro fenômeno que ocorre em paralelo, né, a essa crise da modernidade, né, a crise dos museus modernos. Né, o que os museus de arte moderna hoje vão fazer? Podem fazer, né, se não tem mais arte moderna. Um articulista do New York Times, né, escrevendo há pouco tempo a respeito do Museu de Arte Moderna de Nova York, ele disse que o Museu de Arte Moderna de Nova York agora deve se chamar Metropolitan Museum of Modern Art, porque, né, aquilo tinha acabado, a arte moderna tinha acabado, então ele ia ser como o Metropolitan, que tem lá arte do Egito, arte grega, arte, né, então seria alguma coisa assim, porque não está, né, não tá mais acompanhando essa expansão desses processos artísticos. Bom, a partir, então, eu diria dos anos 70, talvez anos 80, vai tomar importância e toma importância cada vez maior um circuito que eu vou chamar de paralelo, que é o chamado circuito das bienais ou circuito das grandes exposições. A primeira dessas bienais é a Bienal de Veneza, mas do século XIX ainda. Depois, a segunda Bienal do Mundo, isso tem uma importância também para nós fundamental, que é a Bienal de São Paulo, de 1951. Hoje, dizem que já existe uma Bienal por dia. Então, mostra a expansão, né, dessa manifestação que procura acompanhar, legitimar, né, a produção contemporânea, que é cada vez mais global. Tem bienais na Coreia, na Ásia, na Austrália, enfim. O mundo inteiro está ocupado por bienais. A produção, né, contemporânea, que até os anos 70, ainda na esteira dessa narrativa que eu falei, estava centralizada nos Estados Unidos e na Europa, hoje é global. Né? Hoje é global. Então, essas bienais procuram, de uma certa maneira, acompanhar essa produção que hoje, né, não se identificam mais como nós identificamos na modernidade. Né? Isso é cubismo, isso é futurismo, isso é expressionismo. Não há mais essas tendências, não há mais manifestos, né? Não há mais grupos organizados nesse sentido, né, como tinha sido instituído para a modernidade. Hoje, né, a maior exposição, né, talvez o maior evento artístico é a exposição que é a Documenta de Casso, né, que ocorre de 5 em 5 anos. Ela, né, é o lugar onde se manifesta a contemporaneidade, onde procura se manifestar e se colocar essa produção cada vez mais extensa, cada vez mais quantitativa. Né? Então, outra figura que surge nesse contexto, né, que no caso eu sou também, né, que é o curador, né, que é o curador independente. O curador existia como uma figura, vamos chamar assim, burocrática na instituição museu. Né? Ele tinha uma carreira dentro do museu, ele era especialista em arte islâmica, ou arte grega, ou arte disso, daquilo. Os curadores hoje são figuras poderosas, são players globais, vamos chamar assim. Eles estão pelo mundo inteiro, eles circulam pelo mundo inteiro nessas exposições temporárias que são as bienais. Eles, de uma certa maneira, tentam organizar isso que é heterogêneo, complexo, diversificado, que é essa produção contemporânea, né, que está ocorrendo no mundo, né, sem essas coordenadas que
existiam essas forças, digamos, artísticas, essas energias artísticas que conduziram a arte moderna. Então, eu não estou fazendo, né, não vou fazer aqui um julgamento de valor da arte contemporânea, eu só estou colocando, né, a situação complexa, né, a situação de dificuldade, mesmo para, né, indivíduos especializados, né, em compreender e estabelecer, digamos, um quadro compreensivo do que seja a produção contemporânea, né, do que seja a arte contemporânea. Tal a diversidade e heterogeneidade. Eu diria que, né, quando a gente falava da arte moderna, o cubismo a gente podia entender, né? Tais e tais pintores eram cubistas, né? Tinham uma linguagem comum. Hoje, isso dificilmente ocorre. Eu diria que praticamente cada artista estabelece uma certa linguagem, um certo processo, uma certa maneira de se expressar. E, então, essa dificuldade que eu acho que ainda advém da arte moderna. A arte moderna ainda não foi totalmente compreendida. E a arte contemporânea é um além ainda mais problemático. Vou passar a palavra para o Paulo Sérgio, depois posso continuar em alguma... Obrigado. Bom, eu quero agradecer ao acadêmico Antônio Cícero, amigo de longa data, amigo mesmo, né, de longa data mesmo. E o prazer de estar aqui na companhia do Paulo Venâncio, também outro grande amigo, e lembrar aqui ao acadêmico professor Domício Proença que em 30 de abril de 2014 eu estive aqui numa mesa convite no Brasil Brasis do nosso saudoso Ferreira Goulart. Exatamente porque nós tínhamos grandes divergências sobre questões da arte, ele fez questão de me convidar para eu falar exatamente o contrário do que ele falou. Para ele a pintura terminava com Cézanne, para mim começava com Cézanne. Mas naquele momento eu fiz uma comunicação que se encontra, aliás, num site muito eficiente, né? Eu tive a honra e o prazer de fazer uma coisa que não existe mais, o CD-ROM do centenário da Academia Brasileira de Letras, que eu coordenei, e logo depois de 97 do centenário, entrou no ar o site, já sob a presidência do professor Arnaldo Nisquier, entrou o site, e hoje o site está... Eu pude encontrar essa fala que eu fiz, e me assustou o índice de ceticismo, eu diria de pessimismo mesmo, que eu aplicava ao mundo contemporâneo, e particularmente à arte. Eu partia no início da palavra, da minha fala, sobre a mudança do regime de audição e do regime de visibilidade. Constatava que as músicas hoje consumidas pelo sistema chamado de streaming, né, e MP3, o ouvido perde completamente a espacialidade da música. Eu quero lembrar que um filósofo, pensador da estatura de Adorno, extremamente cético quanto às conquistas tecnológicas, reconhece em 1954 que o advento da estereofonia e o advento da alta fidelidade nos fonógrafos de 1954 tinham restituído a possibilidade de um ambiente muito próximo à da sala do concerto. Eu acrescentaria que, sobretudo para a música de câmara e para o piano solo, para instrumentos solo, quando entra a orquestra, o 5.1 atual, um super áudio CD é muito melhor. Mas você tem condições de audição. Mas acontece que os jovens não consomem esse tipo de coisa. E eu lembrava aqui também, nessa fala, que
tinha sido feita uma pesquisa recente, em 2014, na Inglaterra, entre jovens de 18 anos, absolutamente nenhum deles tinha colocado um CD num player, num toca-disco, naquele ano. Não conhecia essa experiência de colocar um CD. Só consumiam música baixada na internet. E isso há uma perda do regime de audição, de qualidade da audição. A percepção auditiva cai quando está comprimido nos algoritmos de MP3 de baixíssima velocidade, sobretudo. Então, isso é uma coisa. E eu lembrava o regime de visibilidade, né? Que ninguém contempla mais uma paisagem de manhã, nem mesmo a árvore que está em frente à sua casa. A primeira coisa que ele contempla é o monitor, o celular agora e a tela de televisão. Então, o regime de percepção da visibilidade tinha se alterado. Resumindo isso, eu passei também a uma transformação que o Paulo Venâncio anotou aqui, que é uma transformação muito grande dos museus de arte. E, por isso mesmo, eles tinham se transformado no maior espetáculo da Terra, no sentido do filme do Cecil B. DeMille. É um verdadeiro circo, o atual Museu de Arte, nos grandes centros urbanos da Europa. É um circo ao tal ponto que crianças escalam esculturas. E eu mostrava uma criança aqui, numa projeção aqui, de uma criança escalando um Donald Judd na Tate Modern. E o problema que existe nessa passagem, e lembro que, evidentemente, que isso leva a um baixíssimo rendimento cognitivo no momento reflexível exigido pelo conhecimento artístico. Ou seja, as multidões que passam diante dos museus absolutamente estão muito mais interessadas em fazer um selfie de costas para a obra de arte do que a pensar sobre aquilo que está vendo, né? Então, conta-se hoje... Aí eu lembrava também que, naquela época, em 2000, a inauguração da Tate Modern, que esperava ter, de maio a dezembro, 1 milhão de visitantes, teve 5 milhões de visitantes. E hoje, a Tate Modern é a terceira maior atração turística da Inglaterra, especialmente de Londres, e rende 100 milhões de libras anuais para a cidade de Londres. Então, esse novo regime não é o regime que cultiva-se ainda no ambiente do consumo literário. As bibliotecas não transformaram-se em circo. Pode-se entrar numa biblioteca e se fruir uma obra literária, seja de ficção, seja de poesia, seja de outro tipo de conhecimento, de aprofundamento, de estudos, perfeitamente em condições ideais de possibilidade de apreensão do conhecimento. Nos museus de arte não há mais essas condições. Eu falo, evidentemente, nos museus de arte dos grandes centros. O fluxo das multidões que passam diante de um rótico na Tate Modern não permite ninguém conhecer aquela obra. Ou seja, o potencial cognitivo dela está definitivamente perdido se passam 300, 400 pessoas por minuto diante das telas. Dito isso, eu gostaria agora de dar cessar esse resumo da minha fala de 2014 e pensar exatamente a partir da fala do meu colega e amigo o Paulo Venâncio sobre essa questão muito importante que ele sublinhou, que é a individualização das poéticas no campo das artes visuais. Ou seja, no campo das artes visuais, as linguagens são absolutamente idiosincráticas. Cada artista produz a sua própria poética. O último ismo foi o minimalismo. Depois do minimalismo, iniciou-se
evidentemente, uma individualização das poéticas de forma acelerada, chegando a esse momento que é o verdadeiro vale tudo, né? Para usar um termo muito comum quando se fala de arte contemporânea, é o vale tudo. Como detectar o potencial poético de uma obra de arte contemporânea numa situação dessa? Eu acho que há uma possibilidade. E eu gostaria aqui de lembrar um estudo que eu acredito que quase todos vocês já leram, que é uma pequena abertura do seminário publicado em 2006 na Itália pelo Giorgio Agamben, O que é o Contemporâneo, que está traduzido para o português, muito bem traduzido, e depois de examinar, ele nesse seminário, nessa abertura do seminário que ele realiza aqui, ele não vai tocar em nada em negócio de velocidades, em problemas de regimes de visibilidade alterados, em nada do técnicas e tecnologias. Ele vai perguntar o que é ser contemporâneo, não importa em que época, e das dificuldades e obstáculos que existem em ser verdadeiramente contemporâneo. E ele diz, depois de discorrer sobre as considerações intempestivas do Nietzsche e a crítica à cultura histórica da Alemanha no século XIX, e depois de fazer uma belíssima análise de um poema do Osip Mandelstam, o século, né, que começa com o verso Meu Século, e ele faz essa análise do Osip, e ele vai chegar e dizer o seguinte: o poeta, o contemporâneo, deve manter fixo o olhar no seu tempo, mas o que vê quem vê o seu tempo, o sorriso demente do seu século? Neste ponto, gostaria de lhes propor uma segunda definição da contemporaneidade, porque depreende-se do poema de Osip Mandelstam que a contemporaneidade é uma fratura, e você está no interior da fratura de uma coluna vertebral do tempo para ser contemporâneo, com todas as implicações que é estar dentro da fratura de uma coluna. Mas ele diz, neste ponto, gostaria de lhes propor uma segunda definição da contemporaneidade. Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Isso é uma questão chave. Ou seja, detectar nas poéticas individualizadas de hoje, temos que detectar quais os artistas que não estão procurando as luzes, o que está iluminado, o que está claro. O que está claro, o que está iluminado, não é mais contemporâneo. O contemporâneo habita a sombra, habita a escuridão, e só aquele artista capaz de explorar essa escuridão seria capaz de ser verdadeiramente contemporâneo. Então, as consequências que se tira dessas lições do filósofo italiano, do Agamben, são muito importantes, a meu ver, para nós explorarmos essa situação contemporânea na arte. Ele lembra que a escuridão não é a simples ausência de luz. Ele vai lembrar a neurofisiologia da visão e vai dizer que entra em ação as chamadas off-cells para que nós possamos ver o escuro, senão nós não somos capazes de ver o escuro. Então, há uma atividade óptica na visão para perceber a ausência de luz e a escuridão. A mesma coisa ele depois passa para a astrofísica e lembra a escuridão que nós vemos no céu. O céu era para ser absolutamente claro. Por que ele é escuro? Porque milhares, milhões de galáxias se afastam de nós numa velocidade maior que a da luz. Por isso nós vemos o escuro. Senão nós só veríamos a claridade das estrelas dessas galáxias. Então,
há atividade em todo momento, mesmo no que já seja escuro. Então, ver o escuro implica num trabalho particular de não ficar vendo o que é claro. Então, o garoto, o rapaz, o jovem, o artista, que está todo enturmado nas novas tecnologias, naquilo que está na última moda, ele não é contemporâneo. Ele está no que está claro, no que está evidente, no que está óbvio. Seria preciso explorar, no campo poético, aquilo que não está iluminado, que não está claro para ser contemporâneo. Então, era isso que eu queria somente acrescentar aqui, depois conversar com o professor Domício, com o Antônio Cícero, com o Paulo Venâncio, sobre esses assuntos, já que não podemos. Muito bem. Gostei muito. Jogar isso na poesia, hein? Muito iluminadoras as duas palestras, as duas conversas, as duas falas, não é? E, ao mesmo tempo, levantam certas questões. Por exemplo, uma coisa que me ocorre é que, de fato, hoje se fala normalmente que vale tudo. Mas esse vale tudo pode ter dois sentidos bem diferentes. Um, de que não há previamente estabelecido nenhum conjunto de formas que sejam aceitáveis. Quer dizer, desde que as vanguardas, num certo sentido, que são da modernidade, exatamente, desde que as vanguardas mostraram que não há limite para o que é possível se fazer, usar em arte, em matéria de formas, não é? E que, por isso mesmo, elas mesmas também deixaram de existir e nos entregaram esse mundo contemporâneo em que todas as formas em que vale tudo em termos formais. Nós nos encontramos no seguinte problema. Isso significa que que vale tudo também do ponto de vista, digamos, valorativo? Essa é uma questão. Quer dizer, então nós não podemos mais julgar coisa nenhuma, quer dizer, então, que é um relativismo total? Essa é uma questão. Eu acho que são duas questões diferentes. Uma de que, de fato, não se pode previamente determinar o que é que vai ser arte e o que é que não vai ser. Outra que são três coisas, na verdade. Outra que algumas coisas a gente pode julgar que não sejam arte. E uma terceira que a gente pode julgar ou não é? Que não se pode mais julgar. A gente pode determinar isso. E que eu acho que é inaceitável. Do meu ponto de vista, eu fiz uma vez, eu organizei, como eu disse aqui, aliás, como Domício disse, uma série de conferências do relativismo enquanto visão do mundo. Mas, na verdade, isso não significa absolutamente que eu seja relativista. Eu não sou. Eu fiz isso contra o relativismo. Aí vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Eu acho que tem tudo a ver. Pode falar, depois eu quero falar também. Eu defendo absolutamente esse mesmo ponto de vista. Nós sabemos que nós comungamos kantianamente da necessidade do juízo crítico. Lembrando sempre que esse juízo crítico é de caráter subjetivo. Na estética, sempre ele será de caráter subjetivo. Sim, mas ele pode ser discutido. E não somente pode ser discutido, como hoje a gente usa uma palavra mais amena, consenso, para dizer o que Kant chamava universal subjetivo. Você pode tocar a nona de Beethoven em Singapura, pode tocar em Ribeirão Preto, pode tocar no Alasca, vão perceber que estão diante de uma obra de arte. Isso é o que o Kant chamava de universal subjetivo. Né? Ou seja, há um consenso em torno de certas coisas, de certas obras, de certos trabalhos. Agora, uma coisa que por isso que eu estava querendo dizer, pode existir muito potencial poético desde que haja a coragem de investigar o que não faz sucesso. Porque tem uma mímese do sucesso hoje. Ou seja, uma vez que uma coisa deu certo, ela é reproduzida ad infinito com pequenas variações. Aí a crítica do Adorno, é a cultura de massas. Né? Exato. E a questão do Adorno
eu acho que uma questão moderna que permanece na contemporaneidade necessariamente para uma experiência, para uma arte sobreviver, ela preservar o seu caráter experimental. Ou seja, uma coisa que pertencia à própria arte moderna é o seu caráter experimental. Não aderir a formas e a equações definitivas. Se ela preserva esse caráter experimental, ela sobrevive no mundo contemporâneo enquanto arte. Agora, se perde essa dimensão experimental, eu acho que, quando reproduz o sucesso do outro, né, que a grande diferença entre a identificação e a imitação é essa, né? Quem se identifica tenta dar continuidade ao fracasso do outro. Quem imita tenta reproduzir o sucesso do outro. Essas são duas grandes diferenças. Curiosamente, isso tem a ver, na verdade, com... Eu penso que tem a ver com o conceito de espanto que Ferreira Goulart usava. Curiosamente, na verdade, a arte produz, na verdade. O artista é produto e, ao mesmo tempo, ele produz o espanto no espectador, não é? Quer dizer, ele produz algo inesperado, admirável. A palavra grega para taumazen, na verdade, espantar-se, na verdade, quer dizer tanto espanto quanto admiração, tanto espantar-se quanto admirar. Então, na verdade, é esse sentido, né, da admiração, exatamente porque é uma coisa inteiramente inesperada, que ninguém previa, né? Bom, voltando a esse tema, né, do consenso, parece que o consenso é uma dinâmica cultural da modernidade, né, e que essa dinâmica não permanece, não existe. Ou se passou para um relativismo, né? Quer dizer, não depende de mim. Quer dizer, eu vou usar um exemplo moderno. Não depende de mim dizer que Picasso é o maior pintor da modernidade. A modernidade está dizendo isso. É um consenso que faz parte de uma dinâmica cultural interna à modernidade. Hoje, esse fenômeno não existe mais, ou não se observa mais. Quer dizer, se perguntarem para mim qual é o maior artista contemporâneo, não sei. Não sei. Ou pode ser esse, ou pode ser aquele, né? Mas não há mais essa dinâmica que forma esse consenso, né? E que dá a esse consenso a pertinência, a sua fundamentação cultural, né? A sua validade cultural, a sua verdade enquanto arte, né? Mas você sabe o que eu acho? Que quanto mais tempo passa, mais há uma tendencial consenso em torno dessa. Mas eu acho que hoje isso não é exclusivo das artes plásticas, não. Eu digo que é todas as artes. Quem é o maior compositor hoje? Não sei. Quem é o maior poeta hoje? Também não sei. Não, hoje não, você não pode dizer. Mas cada um tem uma opinião, sim, e há diferenças, divergências. Mas ao longo do tempo, por exemplo, hoje, no Brasil, eu vou falar da poesia, que é o que eu mais conheço. No campo da poesia, por exemplo, é inegável. É difícil hoje você dizer que Drummond, na verdade, não foi um grande poeta. É difícil você hoje dizer que João Cabral não foi um grande poeta. Sim, quer dizer, passou-se um tempo. Agora, você dizer hoje quem é o grande poeta, isso é muito complicado. Você pode ter, eu tenho opiniões sobre quais são os bons, quais são os ruins, mas isso é sujeito à discussão, sim, não é? Outras pessoas pensam coisas diferentes. Mas a modernidade, o que eu quero dizer é que a modernidade impunha isso para você, sabe? Quer dizer, Picasso já era Picasso nos anos 40, 30, sei lá. Já era. Parece que a palavra-chave aí é processo, né? A palavra-chave aqui me parece é processo, porque você disse está tudo em processo. Então a palavra-chave é surpreender o processo. Eu tinha entendido você falar em escuridão com metáfora, mas você não estava falando de escuridão com metáfora. Não, estava falando de escuridão como tal. Isso implica no problema do valor também, que hoje, né, a dinâmica cultural também não coloca mais o problema do valor. É o juízo de valor. Eu diria que o juízo de valor é até politicamente incorreto, sabe? Porque estabelecer alguma coisa nesse grau de grandeza é eu não concordo. Exclusivo, porque o campo contemporâneo é inclusivo, ele inclui tudo, né?
O juízo de valor exclui. Então, há uma... Mas existem algumas coisas assim que são complicadas, sabe, Paulo, são coisas complicadas. Por exemplo, eu tenho grandes dificuldades com meus alunos explicar para eles que um dos maiores poetas do século XX foi um fascista americano, que um dos grandes romancistas franceses foi da extrema-direita. Eles acham que, naturalmente, para ser um grande artista, o sujeito tem que ter o coração do lado certo. Não, o coração pode estar do lado direito e ser para construir uma obra da estatura do Ezra Pound, se construir, fazer um romance da estatura de Viagem ao Fim da Noite, de Morte a Crédito. Essas questões são possíveis. Ou seja, arte e política não andam de mãos dadas. Então, por isso, politicamente correto não existe no campo estético. Porque o cara pode ser fascista mesmo, fazendo propaganda para o Mussolini e Veneza na rádio. Isso é um grande poeta. Eu não estou dizendo isso, que é uma confusão entre arte e política. Eu estou dizendo que a simples afirmação do julgamento positivo de valor hoje já não é alguma coisa aceitável. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que há. Acho que todos nós temos o tempo... Aí eu sou kantiano também. Eu acho que a gente tem tendência não só a dizer que uma coisa é boa, não é porque é o meu gosto. A tendência de quem aprecia uma obra de arte, quando gosta de alguma coisa, é achar que todo mundo deve gostar daquilo. Quer dizer que, na verdade, você está falando... Não é como... Se eu gosto de café, o outro não gosta. Eu aceito isso. Mas, no caso de obra de arte, não. Porque, no caso da obra de arte, quando eu considero que Drummond é um grande poeta, eu acho que isso deve ser afirmado também por todo mundo que conhece a obra do Drummond e a obra de outros poetas. Mas até na modernidade. Mas veja... Não, eu estou dizendo que hoje... E aí você tem parâmetros. Para a arte contemporânea, pós-moderna, isso não tem mais... Para a poesia, pelo menos, não é assim. Eu acho que hoje vão se afirmando já vários poetas. Mas, Antônio Cícero, você está em contradição, porque você disse que você não pode nomear hoje um grande poeta, então mostra que... Eu não posso, mas não quer dizer que... Eu considero, eu digo que há grandes poetas. Não, mas você teria que dizer já... imediatamente. Não eu posso dizer, assim, eu acho que... Não pode ser assim, eu vou pensar quem é o grande poeta. Não é isso, não. Paulo Henriques Brito é um grande poeta. Paulo Henriques Brito é um grande poeta. Há vários grandes poetas. Eu acho que o Antônio Carlos Sequim é um grande poeta. Por quê? Porque, na verdade, isso eu poderia até escrever por quê. Entende? Aqui, nesse momento, fica complicado. Então você teria parâmetro. Você teria parâmetro se ele defende que não há parâmetro. Mas eu acho que há. Aqui para pôr fogo. Eu acho que dizendo, é o processo cultural que não estabelece. Mesmo no caso das artes plásticas, né, eu acho que é possível. Eu também acho que há bons poetas, ou grandes poetas, e na contemporânea há grandes artistas e bons artistas. Mas você não pode provar isso de por A mais B. Quer dizer, não é uma prova. É o que dizia Kant. Não é um juízo objetivo, é um juízo reflexivo, é outra coisa. Mas eu acho que... Mas é possível fazer, e há uma discussão, estabelece-se a partir das diferentes opiniões, uma discussão em que, no final das contas, por exemplo, daqui a 20 anos, nós vamos ter mais claramente opiniões sobre quem foram os grandes poetas de 2020, 2010, 2020. Eu não tenho a menor dúvida disso. Como nós temos em relação a... Drummond, afinal, morreu há pouco tempo, na verdade. Ou como nós sabemos sobre Cabral, por exemplo. E hoje, há inúmeros poetas que você, hoje mesmo, que provavelmente vão ficar, eu acho. E vai haver essa discussão, inevitavelmente. E, ao longo do tempo, a tendência é haver um consenso em torno de alguns. Um consenso não total. Sempre é possível questionar. Entende? Mas a tendência é que já se tenha uma ideia. Posso dar só um testemunho de quem já viveu muito essa história? 1960, pouco antes, década de 50, a primeira conferência que eu fiz, puramente não tenho nada a ver com essa discussão, não entendo de arte plástica, entendo de poesia, um pouquinho de literatura, de arte plástica não entendo nada. Fiquei pensando que a escuridão a que ele se referia ela é metafórica e ela é física. Então, aí destruiu toda a minha argumentação. Mas, na primeira conferência pública que eu fiz, era um desafio.
chamava-se O Poema e a Chave, de um poeta discutidíssimo, desconsiderado, sem nenhum desses juízos de valor que o Antônio Cícero acabou de expor, e o poema se chamava E Agora José, de Carlos Drummond de Andrade. E foi um problema sério, porque houve uma discussão muito mais acirrada do que essa, né? Uns negando poemas, outros afirmando o poema, mas havia sempre no meu caso, todo um aparato de razões de ordem teórica, portanto, havia uma série de a priores que faziam com que a gente considerasse que o poema era válido, porque havia toda uma tradição que nos fazia valorizar aquele poema a priori, que não tem nada a ver, a meu ver, com a tese defendida pelo Paulo Venâncio, que hoje não há condição de se estabelecer esses a priori. Não sei, posso estar errado, mas agora estamos na mesma área. Nós estamos trabalhando com coisas diferentes. Eu acho que a carga semântica da palavra, a conotação de que a palavra se reveste, ela possibilita a tese do Antônio Cícero, que é a minha também. É possível a gente avaliar, independente do tempo ter consagrado ou não ter consagrado. Há uma série de elementos da obra de arte de palavras que, porque trabalha com sentido, porque trabalha com significado, porque funda significados. Eu não sei se arte, não sei, é por ignorância minha, se as artes plásticas fundam significados a partir de símbolos pré-estabelecidos ou de signos pré-estabelecidos, como são os signos palavra, que são talvez os mais totalizantes, carregados de uma série de significações que se podem a priori apreender. E é com ela que nós trabalhamos, porque elas dizem coisas que falam do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós refletimos. Eu acredito que esse signo é tão poderoso que não dá para aplicar. Posso estar errado, acredito até que esteja, mas aplicar a mesma teorização a uma obra de arte poética e a uma obra de arte plástica, acho que não dá. Por isso é que há esse conflito de... Eu acho que dá. Agora, eu acho que essa discussão está passando da hora. Tá bom. É muito interessante. Eu acho que eu gostei muito como na outra série de conferências que eu organizei, eu gosto de ter opiniões diferentes das minhas, até para me obrigar a pensar mais sobre as minhas próprias teses, ou abandoná-las. Enfim, isso foi o que aconteceu agora. Gostei muito exatamente das divergências também. E agradeço aos... E eu acho que não dá para continuar por causa do horário. Não voltamos, fazemos um outro. Vamos continuar num bar. Vamos continuar a discussão. Num botequim. Bom, então é isso. Vamos anunciar, né? Eu anuncio, então. Então, depois desse debate pós-moderno, porque, afinal de contas, não chegamos a parâmetro nenhum, não chegamos a linha de força nenhuma, e vimos aqui exatamente um exemplo de um seminário rigorosamente contemporâneo. Mas a discussão vai continuar com bastante intensidade no próximo seminário, cujo título é O Livro, A Aventura Não Terminou. Eu acrescentaria será. O participante Cícero Sandrone, Paulo Rocco e um terceiro convidado que será oportunamente anunciado. Eu me associo aqui ao Antônio Cícero e agradeço a riqueza do debate, travado aqui a partir dos dois Paulos e um Antônio, em que eu entrei aqui como Pilatos nesse credo. Agradeço a presença de todos, agradeço aos nossos internautas, que devem estar tão perplexos como a maioria dos senhores, não é verdade? E saímos daqui procurando rumos no sem rumo, procuramos luz na escuridão, ou, como diria o Paulo, procurando escuridão na escuridão. Muito obrigado.